Semelhança e Reino de Ferro. Por que eu gosto muito desse tema? E eu acredito que é o que eu melhor faço dentro de todo o resto. Eu não sou o cara que mais conhece do fluff atual de Reino de Ferro. Faz alguns anos que eu não jogo, mas eu continuo conectado ao core, à sua base de informações. E foi essa base de informações que me manteve apaixonado pelo cenário. E por que Reino de Ferro ele se diferencia de muitos jogos convencionais? Porque ele te permite ter um clima à la medieval, certo? Você ainda tem lugares muito antigos, você ainda tem lugares esquecidos, você tem essa diferença cultural, essa diferença de avanço de avanço tecnológico, ok? De avanço científico. Então você vai ter uma cidade com grandes universidades, você vai ter cidades com várias linhas de trem e você vai ter pessoas vivendo no meio do mato, como tribos antigas e com a sua cultura inalterada, ok? Como é o mundo real, ok? Você imagina que numa mesma cidade onde nós temos sei lá, a capital da Dinamarca, você tem Detroit, americana hoje, ferrada pela pobreza, você tem a Amazônia, você tem as cidades capital do Acre, você tem ainda tribos indígenas no Brasil, e você tem tribos perdidas ao sul do continente africano, e ainda tem cara carregando o saco nas costas na China, a mesma China que tem lançamento de foguetes, por exemplo, ok? Então o Reino de Ferro é isso, é esse recorte de um mundo muito parecido com o nosso em várias facetas. E isso é o que sempre me atrai em Reino de Ferro. Por quê? Porque eu posso, dentro de um jogo de Reino de Ferro, narrar com o tema e com o clima como se fosse um jogo mais moderno, como se fosse um jogo atual, contemporâneo. Por quê? Eu posso, por exemplo, criar um problema na alfândega dos personagens porque eles estão viajando e por algum motivo eles caíram num pente fino lá dos caras da alfândega e o barco deles vai ter que ficar 2 dias na fila esperando para que um fiscal vá analisar o motor deles e ver se está tudo ok com a regulamentação e as normas. E isso está cabível dentro do cenário. Por quê? Porque nós já temos fóruns, alfândegas, distritos, grupos governamentais, a gente já tem pessoal que é responsável por isso. Okay? Essa parte burocrática já existe. A gente acredita que às vezes 1860, 1890, começo de 1900, o mundo era muito antigo. O cara esquece isso. Ok? Em 1900 a gente já tinha registro de tudo. A Primeira Guerra Mundial tem registro de tudo. Vídeo, fotografia, câmeras, processos de burocracia. Tudo isso já existia. Ok? E tudo isso pode existir dentro do seu jogo. E não é invenção. Você vai lá, tipo, por exemplo, na aventura Smoke and Water, né, que está na Centégrua número 2, Fumaça na Água, você vai ver lá que a planta do barco Fortuna tem escrito lá que ela foi liberada, se não me engano, pela Câmara Náutica de Corvus. Ok? Então você precisa de atualizações, você pega pelos próprios regimentos mercenários, existe uma burocracia em cima daquilo, ok? Reino de Ferro já divide o seu exército, cara, de forma muito moderna, não parece mais com o conceito europeu dos tercios e as grandes evoluções que houve da guerra a partir dali, né, a partir de 1700, e já vai para uma visão muito moderna, já além muito além das guerras da sucessão americana, já é uma ideia de guerra que já lembra a Primeira Guerra Mundial, okay? Em alguns conceitos lembra a Segunda Guerra Mundial, a evolução bélica do cenário. Então isso me permite criar camadas de complicações dentro do meu jogo que me faz parecer com um jogo moderno, com um jogo real. Eu adoro verossimilhança, então eu adoro ligar personagens às cidades, a amigos, parentes, amores, negócios, bairros. Eu descrevo a cidade com o bairro, então ele conhece quem mora no bairro, ele conhece o seu vizinho, ele conhece o cara de cima, ele conhece o guarda que anda na rua dele à noite tocando o apito. Eu faço com que o jogo tenha uma cara, como se ele estivesse jogando um jogo moderno, ok? Então ele conhece o cara da padaria, domingo de manhã, ele vai até o local, ele compra pão, ele vai até a feira, ele traz tomates, ele compra laranjas e é assassinado enquanto compra laranjas. Então tudo isso eu tenho a capacidade de trazer para o jogo de Reino de Ferro sem forçar o cenário, sem parecer que eu estou modernizando algo. Não, porque o jogo me permite esse tipo de coisa. E é aí em Reino de Ferro que ele me ganha. É em Reino de Ferro que ele tem no meu coração um espaço que dificilmente outros jogos possuem. Por qual motivo? Por essa capacidade, essas camadas que vão permitindo com que eu possa trabalhar. Vamos pegar um exemplo bem simples. Não existe nenhum reino do cenário, os reinos humanos, e é isso uma coisa que eu gosto muito, já começa, os não humanos, eles têm um mundo deles, separado no lugar deles, então você não vai ver uma cidade humana onde o prefeito é um não humano. Não é condizente com o Reino de Ferro, ok? Então você pega o rei Bard.
Cara, o Rei Bard é um rei humano, sacou? Tipo, com ambições humanas. Ele não queria ser rei, os irmãos dele morreram de causas não esperadas. E aí ele teve que assumir o trono. Ele tem os seus lugares de diversão, ele tem um barco onde ele costuma ir direto, que é o galeão carregado em 5 dedos. Lá ele tem um lugar só pra ele dentro do cassino, como um cliente VIP de um cassino. Quem assistiu o filme Cassino sabe do que eu tô falando, né? Com a Sharon Stone. Então você percebe que existe muitas camadas de complexidade. Ele tem 2 filhos, um é todo centrado, é o líder do exército, o cara tal, tá tentando se provar como o cara mais justo. E ele tem um segundo filho que já é um cientista, e nenhum dos 2 parecem com ele. Ele tem uma filha que ele casou com Grave que é um turiano, que é de uma etnia que não é bem aceita pelos mais tradicionalistas, mas ele tem se provado como um homem do povo, e ao unir o nome da família real com o cara de uma etnia menor, isso trouxe o apoio da classe populista de York. E o rei de York também tem apoio populista, porque ele colocou mais impostos nos grandes castelões, nas pessoas que viviam das mamadas das grandes heranças. Ele cobrou pesadamente para diminuir o nível de pobreza na sua capital, reformulou a capital. Isso não quer dizer que ele seja populista, porque ele é um rei pirata, já fez vários acordos, já foi putão pra caralho. E o neto dele, por exemplo, segue o mesmo caminho dele, e por causa disso ele é apaixonado pelo neto. Então ele se agarra ao neto, tipo, adora curtir a vida com o neto. Aí você fala, putz, que louco, né, cara? Bem cheio de drama. Muito. E tem a família Mateu, que é uma família rival, que briga por qual cidade que é a liderança, qual cidade é a capital, uma cidade que o rei mora, uma cidade que a família Mateu. E eles já trocaram a liderança do reinado várias vezes. E aí você analisa o reino como um todo, você vai vendo que o norte é extremamente tradicional, ligados às etnias mais velhas, que são os altos castelães tordoranos. A cada 10 pessoas, 9 são dos altos castelões, 1 é turiano, que é tipo uma classe mais baixa, tipo irlandês chegando na Inglaterra. E aí você vai descendo, a balança vai se invertendo até que você tem 9 turianos para 1 tordorano, e tudo isso dentro de uma camada com várias camadas de tom, de cinza, que parece muito humano. Ok, parece muito verossímil. Não parece só que foi lá e colocado porque matou o grande dragão e puxou a espada e se tornou o senhor dessas terras, reinando todos com uma grande corte mágica, onde ele lá sacou o que eu tô querendo dizer. Essas coisas ainda existem, mas só que tá lá no reino, principalmente no reino humano, ou escondido no meio das florestas, ou essas coisas não tomaram foco. É como assim, cara, pode acontecer 1000 coisas misteriosas sobre o Império Nazista, sobre a Ordem de Turing, sobre magia e todo aquele mistério que a gente já viu várias sugestões disso em filmes e quadrinhos. Mas o que vai pro nível de história é o básico, é o humano, é o entendível, é o racionalizado, é o teorizado, é o categorizado. Então em Reino de Ferro é a mesma coisa. O que está indisponível, e o core e o pilar de sustentação do reino, ele é muito humano. São ambições humanas, por motivos humanos, por causas humanas, em sentidos humanos, por lutas humanas, das classes humanas. E os não humanos, eles estão permeando tudo isso e possivelmente com o seu jogo à parte. Então utilizar essas camadas de verossimilhança é pra mim a maior e o grande trunfo de Reino de Ferro. Eu posso fazer isso com qualquer jogo? Posso. Eu tenho condições de fazer isso com praticamente qualquer cenário que eu quiser? Sim. Porém, qual é o grande trunfo que existe em Reino de Ferro? O seu avanço tecnológico. As cidades estarem evoluídas ao ponto de você ter 200, 300, 2 milhões de pessoas em uma mesma cidade. Então isso me permite narrar para ele um jogo com um clima de fantasia medieval, tá ok? Tipo, com raças não humanas, magia, espada, tiro, monstros, gigantes a vapor. Eu tenho esse lado de fantasia muito grande, mas só que ao mesmo tempo eu tenho uma carga gigantesca de uma cidade que parece de verdade, com políticas de verdade. Eu já vi outros jogos fazendo isso muito famoso, um escritor muito famoso aí, um tal de Monte Biscoito, um negócio assim. E ele tem uma grande cidade. Cara, pra mim aquilo não me desce a garganta, porque cada bairro é um governo de uma ordem arcana, tem um dragão que mora no subsolo. Não parece de verdade, o cara só foi inflando e transformando aquilo numa grande dungeon, mas não desce a goela. Não parece que aquilo é um local real, não parece que há ambições naturais, é sempre tudo muito fantástico. E aí alguns jogos eles tentam colocar pra você que houve um avanço, mas nada mais é do que uma fantasia medieval
descarada, ok? Você coloca um disco escuro sintético, coloca uma armadura brilhante, diz que aquilo é algo científico, mas no fim das contas, o jeito de jogar ainda é muito parecido com a fantasia medieval mais tradicional, ok? Dos jogos tradicionais. E Reino de Ferro ele quebra isso. O jeito mais tradicional de jogar Reino de Ferro, ele lembra muito o estilo de escaramuças militares, ele lembra o jogo ao estilo Spec Ops, ele lembra o jogo ao estilo Heróis da Área de Ferro, né? Deathstroke, dentre outros. Ele lembra muito mais um jogo ao estilo Velho Oeste, ok? Com tiroteios, cada um grupo de um lado, tendo que se mover por entre locais e trocando bala. Ou um cara correndo no meio daquilo tudo com espadas enquanto corta todo mundo. Então não tem mais aquele estilo super, ultra tradicional e medieval. Tanto é que hoje Reino de Ferro possui 2 jogos dentro do mesmo jogo, que é o Full Metal Fantasy, ok? E o Unleashed. O Full Metal Fantasy é esse que a gente sempre comenta, lançado pelo Jambu. O Unleashed é como se fosse a visão selvagem do cenário. E aí o que há de medieval ainda é muito mais marcante. O que há de bestial, o que acontece entre as grandes florestas, o que acontece nos cultos, o que acontece nos picos das montanhas quando as luas se alinham. Então ali é um outro mundo. Mas o Reino de Ferro básico, padrão, ele tem muito espaço para fantasia, ele tem muito espaço para utilizar os elementos clássicos da fantasia que você já conhece, porém ele traz a modernidade para o jogo. E é essa modernidade que permite que você faça um jogo completamente diferente e único.